Boa noite, irmãos. Graça e paz. Assim ficou bem melhor, né? Se ligar o microfone ajuda, talvez, né? Estou feliz de estar aqui com vocês hoje, né? Hoje eu vou trazer uma mensagem que eu intitulei como A Preciosa Doutrina da Adoção. Achei até interessante, né? Que quando o Roskildes começou, mesmo a gente não tendo combinado, ele orou dizendo assim: Senhor, muito obrigado por o Senhor ter nos tornado seus filhos. E isso tem tudo a ver com a nossa mensagem de hoje. A mensagem de hoje sobre a doutrina da adoção é uma doutrina linda, uma doutrina que ela talvez não é tão exposta como deveria ser, mas é uma doutrina muito bonita. Ela nos traz um conforto muito grande, né? Nós sabemos que somos verdadeiramente filhos de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João, na epístola, né, de 1 João, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Então vamos iniciar essa leitura. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica tudo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Essa é a palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, nós pedimos a sua iluminação diante desse texto tão rico, Senhor, que é a sua palavra. Nós pedimos que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, aplicar essas verdades às nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos por essa filiação e queremos dizer, Senhor Jesus, que nós te agradecemos por tão grande obra. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Um teólogo canadense de nome J.I. Packer, né? Em seu livro intitulado O Conhecimento de Deus, ele tem uma frase que é muito impactante. Essa frase diz assim: Pai é o nome cristão para Deus. Vou repetir. Pai é o nome cristão para Deus. Olha que frase mais impactante. Nos faz refletir, né? As Escrituras nos afirmam por várias vezes, diante dos seus vários livros, né, que somos filhos de Deus. E é justamente sobre essa paternidade que nós vamos falar aqui hoje. A palavra adoção é um termo jurídico do contexto romano. Quando João escreve essa carta, né, Roma ainda estava imperando sobre Israel. E esse termo vem de lá. Na verdade, a nossa lei até hoje é muito impactada pela lei romana, né, pela lei romana mesmo. Então, essa palavra adoção vem desse contexto jurídico. E adoção, literalmente, aqui é o ato pelo qual se cria um vínculo de filiação até então não inexistente e que não há laço natural genético. Ou seja, é uma pessoa que estava órfã, né, ou nunca teve pai, ou já teve pai e foi abandonado, e outra pessoa vem e adota aquela criança ou aquele adolescente, seja assim, né, de acordo com essa adoção, e traz essa pessoa para a sua própria família. Então, a partir dessa adoção, essa pessoa ganha uma identidade, ela ganha um nome, ela passa a ter privilégios e recebe direito a uma herança. Isso é o contexto da adoção. E essa doutrina da adoção, ela faz parte do Evangelho. Isso é muito, muito interessante, né? E devido nas igrejas reformadas, a gente sempre bater mais na tecla do que é justificação pela fé, até porque é um tema que veio advindo, né, da reforma protestante,
Esse justificação pela fé, ela é muito mais enfatizada do que a própria doutrina da adoção, mas elas estão intimamente ligadas. E a gente vai discorrer hoje diante disso, né? Essa doutrina, por não ser tão conhecida, às vezes as pessoas, né, os cristãos, os crentes, não conhecem as implicações que a doutrina da adoção traz para a nossa vida, né? Então, quando nós vamos estudar a salvação na Bíblia, que a gente destrincha, né, todo o assunto é um assunto muito amplo dentro da Bíblia, né? Os teólogos tentam simplificar de uma forma mais didática possível para que a gente entenda a doutrina da salvação, né? E eles chamam essa sistemática, essa parte didática, né, da salvação, de ordem da salvação, né? Os teólogos mais antigos chamavam de Ordo Salutis. E o que seria essa ordem da salvação? É uma forma sistemática para a gente entender quão grande é a salvação que Deus nos trouxe. Então, a salvação de Deus começa com a eleição. O que é a eleição? Na eternidade, Deus escolhe aqueles que seriam seus. E ela termina com a glorificação. O que é a glorificação? É a consumação de tudo. É quando nós teremos os nossos corpos glorificados semelhante ao corpo de Cristo. A nossa mentalidade mudada e será impossível de pecar. Então ela começa na eleição, na eternidade, e termina também na eternidade, na glorificação. E os demais passos, logo depois da eleição, é primeiro o chamado de Deus, a regeneração, onde somos convertidos e transformados em novas criaturas, depois a justificação, que a gente costuma bater muito, até em contrapartida por conta da reforma protestante, e depois a adoção. É a sequência. Então, eleição, o chamado, a regeneração, a conversão, a justificação e depois a adoção. E aí a grande pergunta é, por que a adoção vem logo depois da justificação nessa ordem da salvação? Então, a gente vai tentar responder essa pergunta logo agora. Então, todos os justificados em Cristo, eles são também adotados. Então, a regeneração é uma obra do Espírito Santo, que transforma aquela pessoa, transforma ela em uma nova criatura. Antes ela estava mortos em seus delitos e pecados, assim como diz Efésios 2, e agora ela é vivificada. Deus dá vida espiritual para aquela pessoa, né? Logo depois da regeneração vem a justificação, que é a nossa mudança de situação perante a lei. Como éramos pecadores, era impossível cumprir a lei. E para hoje, nós, ainda é impossível cumprir a lei. Mas Cristo cumpre essa lei por nós. A justificação é isso, é um termo que também vem da linhagem forense. Essa justificação é como se eu fosse um condenado no tribunal de Deus, estivesse ali como um réu. E por ter pecado, eu deveria ser condenado, e condenado justamente. Mas Cristo, como meu advogado, ele chega e diz, não, eu vou pagar a pena dele. Um juiz justo deveria condenar, e ele aplica a condenação em Cristo. Essa é a justificação. E mudando já para o lado da adoção, nesse tribunal, além do reto juiz aplicar a minha condenação em Cristo, o reto juiz diz, ei, você não cumpriu a pena porque Cristo cumpriu por você. Mas eu vou te adotar, eu não vou te deixar como um meliante, não. Eu vou te adotar, você vai viver na minha família a partir de agora. Mesmo sendo culpado, e Cristo levando sua culpa, eu vou te adotar. Então, isso mostra que a adoção está intimamente ligada à justificação, e que ela é uma graça do Senhor perante aquele pecador. Ele tem a intenção não só de perdoar os nossos pecados, mas também de ter um relacionamento íntimo conosco, nos trazendo para a família dele. Essa é a adoção. É uma graça do Senhor que Ele nos insere na sua família, como filho mesmo, para sermos amados, e não só amados, amados como filhos. Isso é a doutrina da adoção. Então, o Senhor, Ele vai muito além só de perdoar os nossos pecados. Ele também nos torna filho, Ele nos coloca na casa dEle e Ele nos torna membros de sua família. Então, o contexto histórico aqui de quando João escreveu essa carta, né, foi o apóstolo João que também escreveu o Evangelho de João, escreveu essa carta. Então, provavelmente para crentes que moravam em Éfeso, aproximadamente aí no final da década de 80, não nossa 80 aqui, mas do primeiro século, né, e
era necessário demais esses crentes aqui que viviam em Éfeso ouvir essas doutrinas, essas verdades. João, ele destrincha o seu livro mostrando quão importante é a comunhão com Deus. E, mais especificamente, ele combatia aqui uma heresia que era presente na igreja daquele século, que era a heresia gnóstica. Então, João escreve com o objetivo de expor essa heresia, expor os falsos mestres que viviam entre os crentes e mostrar quem eram os verdadeiros crentes. Através da carta de João, era possível identificar quem era crente e quem não era. Ele faz essa distinção o tempo inteiro. Né? Ele nos mostra como identificar. E ele evidencia por várias vezes a seguinte expressão: filhos de Deus. Durante a carta a gente percebe isso. Né? Então, João não é nada politicamente correto. Diferentemente do que a gente vê hoje, né, que as pessoas tentam evitar o máximo dos conflitos, né, e tentam não falar a verdade para não magoar o próximo, João não faz isso aqui. Ele faz uma distinção clara durante sua carta, o tempo inteiro, quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Ele não tem, né, muita dificuldade em se expressar assim. Ele destaca que a paternidade divina só é possível pela fé em Cristo. Ou seja, para ser filho de Deus, tem que ter fé em Cristo. E o crente, quando crê em Cristo, é justificado, e por causa de Cristo, ele passa a fazer parte da família de Deus. Então, aqui dentro desse texto que nós lemos, que é a primeira carta de João, capítulo 3, versículo de 1 a 6, o primeiro ponto que eu quero discorrer com vocês, para a gente analisar aqui o que João realmente quis passar para os seus leitores, e para nós, nos dias de hoje, é a adoção se origina no amor do Pai. Esse é o primeiro ponto que o versículo 1 destaca. A adoção se origina no amor do Pai. Então, para a gente entender melhor esse texto, é necessário a gente analisar algumas expressões aqui. Vocês podem acompanhar comigo, por favor, no versículo 1, João inicia com um imperativo. Ele já começa com a palavra vede. Por que ele começa assim, com essa palavra vede? Ele tem a intenção de chamar a atenção do leitor. Vede o quê? E é o que ele vai falar, né? E logo na sequência, que ele dá esse tom de importância, ele aponta para o amor do Pai. Acompanhe comigo a leitura. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Essa expressão, né, que ele fala, vede, que é grande amor, um comentarista bíblico aqui, traduzindo do grego, né, ele diz assim, que esse vede, né, que ele está mandando, logo depois, que grande amor, traduzido literalmente da língua original, seria como se fosse assim, de que país? João, ele se encanta tanto com esse amor, e é um amor tão grande, que ele sabe que Deus teve para com os seus eleitos e para com os seus filhos, que ele diz assim, é um amor muito diferente do nosso, é um amor muito diferente do que o mundo fala que é amor. Então, de que país? Numa linguagem moderna, é como se ele falasse assim, esse amor é tão grande, de que mundo é esse amor? É isso que ele quer dizer, de tão intenso que ele sente, que é esse amor que Deus teve para nós na eternidade, né? E ele percebe que esse amor é uma maravilha, né? João fala, ele fica maravilhado, e ele mostra logo em sequência que esse amor é dado gratuitamente. Porque ele fala, que grande amor Deus tem, que grande amor nos tem concedido o Pai. Essa palavra concedido é uma expressão que denota um dom não merecido. É uma graça. Graça é um favor não merecido. Imerecido, na verdade, né? Então, ele concede esse amor de graça e pela graça. E ele afirma a graciosidade desse extraordinário amor. Né? Os crentes haviam recebido essa graça pelo amor do Pai. Vede que grande amor nos tem concedido do Pai. E com o propósito de sermos chamados filhos de Deus, que é a continuidade do texto, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. João ainda reforça a ideia e usa o verbo chamar. Esse verbo chamar, ele demonstra que é o amor do Pai que chama livremente esses homens pecadores. Então, olha como é interessante. Ele mostra o tamanho do amor, ele diz que esse amor vem pela graça, e é um amor tão grande que ele pega o pecador e transforma ele em filho de Deus.
É isso que João quer dizer aí nesse versículo primeiro, né? João destaca isso. E é por isso que o João começa com vede. Ele se encantou com esse amor. Tão grande é o amor de Deus para conosco, né? Sem termos nada para oferecer, não pelos nossos méritos, não pela nossa performance, Ele nos amou e Ele nos adotou em Cristo Jesus. Esse é o plano maravilhoso da salvação. O Senhor, mesmo quando éramos inimigos de Deus, isso é o que Romanos fala, Ele nos amou. Esse é um amor tão grande, né? E o apóstolo afirma que ele nasceu de novo e é filho de Deus. A gente pode perceber isso logo na sequência, né? E de fato somos filhos de Deus. E aí ele continua, né? A gente, para reafirmar essa doutrina, a gente pode ler Efésios 1, 3, 5. Vamos lá, vamos dar uma ida para Efésios. Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo e a gente reafirma, né, a mesma doutrina, como a Bíblia ela se própria interpreta, né? Então, Efésios 1, versículo 3 ao 5 diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Olha como é eleição, como eu disse para vocês, né? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, se Deus fosse olhar para os nossos méritos, para a nossa performance, para o que a gente faz de bom, na nossa bondade, Deus não acharia os critérios que Ele exige. A única pessoa que Ele acharia esses critérios para adotar essa pessoa é Cristo. Nele há realmente santidade, nele há realmente obras perfeitas, nele há tudo que Deus procura. E pelo amor que Deus tem em seu Filho, e pelo amor que Ele nos amou na eternidade, Ele nos adota como filhos, né? No entanto, João argumenta no versículo 1, a parte B, né? Vamos ler aqui só para vocês acompanharem. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu ele mesmo. Então João, ele diz assim, não espere que o mundo entenda esse relacionamento entre Deus e seus filhos. Não espere. O mundo nunca vai entender isso. Primeiro porque eles não são filhos. E segundo porque eles não conhecem a Deus. Então o apóstolo aqui nos ensina uma grande diferença entre os filhos de Deus e o não filho. Existe essa distinção, e como eu disse no início, João faz isso o tempo todo. Aqueles que são alvos desse amor tão grande, eles são nascidos de novo. O Espírito Santo vem e regenera, traz vida, traz uma vida espiritual. E o mundo, ele não pode reconhecer essa adoção, essa regeneração. O mundo não consegue entender isso. E a causa disso, evidente, a prova que João nos mostra, é que o mundo não conhece a Deus. Ou seja, para conhecer a Deus, tem que existir uma nova vida. Tem que existir um novo nascimento, né? E esse conhecer a Deus aqui, quando ele diz nessa parte B, porquanto não conheceu a Ele mesmo, não conheceram a Deus, não é um conhecer de apenas uma cognição, apenas um raciocínio, né? Fala assim, eu conheço fulano de tal, só para falar que conhece. Esse conhecimento vem do contexto hebraico, o contexto de relacionamento íntimo. Lembram lá em Gênesis 2, né, que fala assim que Adão conheceu a Eva? Aquilo lá era um relacionamento íntimo, esse é o contexto hebraico, né? Lembram daquele texto, né, tem em Mateus, nos Evangelhos, que diz assim, que as pessoas nos últimos dias, né, na vinda do Filho do Homem, diria assim, Senhor, eu profetizei seu nome, Senhor, eu fiz milagres em seu nome, Senhor, eu expulsei demônios em seu nome. Qual que é a resposta que Jesus dá? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Será que Cristo não sabia que eles existiam? Ele sabia, só que ele não tinha relacionamento com eles e nem essas pessoas com ele. E dentro da adoção, a gente vê que esse que conhece a Deus, ele tem um relacionamento íntimo com Deus, já que ele foi regenerado e vivificado novamente, né? Resumindo o versículo 1 aqui, depois dessa breve
exposição, João destaca que a nossa filiação teve a origem no amor de Deus. Essa adoção não teve como critério o nosso caráter, a nossa bondade, as nossas obras. Se fosse pelos nossos méritos próprios, nós nunca seríamos adotados. Essa é a exposição do primeiro versículo. Então, a gente entrando para o segundo ponto, né? O primeiro ponto aqui, ele diz que a adoção se origina no amor do Pai. O segundo ponto, a gente vai para a adoção nos tornará semelhantes a Cristo. E isso se dá no versículo 2. No versículo 2, ele já ressalta que os crentes são filhos de Deus já nessa vida terrena. Ele repete essa palavra adoção, né? Mas acrescenta a palavra agora. Vamos ler? Versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Agora. Essa partícula agora, ela faz toda a diferença, né? Por quê? Porque ele nos mostra que a partir da regeneração, da justificação, e com o relacionamento de Deus, nós já experimentamos vários benefícios da redenção em Cristo. Então, pela morte de Cristo, nós já experimentamos vários benefícios, né? E esses efeitos da cruz, eles também apontam para o futuro. Quando João escreve essa palavra agora, ele nos mostra dos benefícios, mas que haverá uma mudança muito grande no futuro. E isso ele afirma na continuidade do versículo. Ele fala: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E o que haveremos de ser? O que haveremos de ser não é uma mudança não só íntima, espiritual, mas também física. Quando Cristo se manifestar, Ele vai transformar o nosso corpo em corpo de glória. É um corpo preparado para viver com Ele na eternidade. Um corpo no qual será incapaz de pecar. Não teremos mais vontade de pecar. E vamos viver com Cristo por toda a eternidade, né? Resumindo, esse versículo 2, João afirma nesse versículo que as implicações da adoção já são uma posse presente, mas também é uma grande esperança futura. E é nisso que o crente se gloria. O crente se gloria na esperança de que um dia ele vai encontrar com o seu mestre. E nisso nós somos santificados. E ele vai nos mostrar isso, né? Já nessa vida terrena, como eu disse, a gente já tem nós nos apropriamos da filiação de Deus, né? Mas a gente também obtém uma segurança muito forte, pensando que um dia moraremos com Cristo. E sabendo que nós nunca seremos arrebatados da sua mão. Vamos abrir as Bíblias. Acompanhe comigo, por favor, em João 10, versículo 28 e 29. O próprio escritor, né, dessa epístola de João também escreve o Evangelho de João. E ele diz assim, João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Isso é uma segurança muito grande para o crente. Saber que além de ser filho de Deus, ele está seguro. E que quando ele fechar os olhos nessa vida e abrir os olhos na próxima vida, na vida eterna, ele vai estar com Cristo. Ele vai estar com o seu Redentor, ele vai estar aos pés do Pai. Ele vai estar inserido eternamente na família de Deus, né? Então nós já temos essa segurança, em Cristo nós já gozamos privilégios de sermos filhos de Deus, nós podemos falar com Deus diariamente através das nossas orações, nós temos relacionamento com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos nos referir com Ele como um Pai bom e amoroso, nós recebemos o testemunho do Espírito Santo, que afirma dentro de nós que somos filhos de Deus, Romanos 8,16. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, diferente do que o mundo vive, nós temos o Espírito Santo nos guiando e nos orientando em cada passo. Deus nos disciplina como filho, aquele que erra, Deus tem um amor tão grande que disciplina o seu filho, e compartilhamos dos sofrimentos e da glória de Cristo. Mas João reafirma que essas bênçãos que nós experimentamos hoje são só o começo de algo muito mais extraordinário. E nós viveremos tudo isso quando Cristo se manifestar. E assim diz o versículo 2, né, na parte B. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E João faz aqui a inferência do retorno de Cristo.
O dia que nós esperamos com toda força, com veemência, com coragem, com força. Né? E a volta de Cristo, quando Ele retornar, nós o veremos como Ele é e seremos assim como Ele. Nós compartilharemos da imortalidade de Cristo, da sua retidão, da sua santidade, não mais pecaremos, não mais sentiremos dores, e a imagem de Deus que foi afetada em nós pelo pecado, será totalmente restaurada. Então, essa é a nossa esperança, né? Nós teremos um corpo que hoje é corruptível, que sofre com o pecado, que sofre com doença, com dores. Esse corpo já não mais existirá. Será um corpo totalmente diferente, e um corpo adequado para a vida eterna com Cristo. E a adoção, ela nos leva a entender que nós desfrutamos apenas de uma amostra do que é ser filho de Deus. Mas vai haver um dia em que nós viveremos isso em plenitude. E João deixa isso bem claro no versículo 2. Já caminhando para o terceiro e último ponto, nós percebemos que João também nos mostra que não só essa esperança nos impacta em uma vida futura e eterna, mas também impacta hoje, na forma em que nós vivemos nesse mundo. Então, do versículo 3 ao 6, ele abrange essa ideia da santidade. E isso é o terceiro ponto. A adoção nos leva à santidade. Aqui João faz uma comparação com o viver do crente como filho de Deus e com o viver de Cristo. Então ele mostra, se Cristo é santo, o filho de Deus deve viver de forma santa. Isso. Então, vamos ler aqui, no versículo 3. É uma continuidade do 2. Então eu peço que você leia já com essa mentalidade, né? E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, vivermos uma vida pura como ele é puro. Vivermos uma vida santa como ele é santo. Então, o crente vive nessa esperança de se tornar alguém como Cristo é. Se o nosso irmão primogênito, que é Cristo, vive de forma santa e viveu de forma santa, nós também devemos seguir os seus passos, né? Então, assim como Cristo é puro, os seguidores de Cristo também devem ser puros. E João não manda purificar, ele apenas afirma que isso está intrínseco no crente. Se ele sabe que ele vai ter uma vida futura com Cristo, ele sabe também que ele tem que viver uma vida aqui santa. Então, ele não fala, tem que purificar, ele fala, isso é normal de todo crente. Então, porque o Espírito Santo transformou, e ele tem essa mentalidade de que Cristo é santo, ele também deve ter essa mentalidade. Então, os leitores, quando leem esse versículo, eles são levados a entender que a conduta deles revelam se eles são filhos de Deus ou filhos do diabo. E a conduta dos filhos de Deus deve ser uma cópia do Filho unigênito, que é o próprio Cristo. E a vida centrada em Cristo, como Cristo no centro, faz com que o pecado seja repugnante para o crente. Então, se ele foi adotado por Deus, e sabe, esse amor tão grande que nos recolheu, né, nos adotou, e da obra tão grande, sacrificial de Cristo, ele vive de forma a não pecar, ele tem repugnância do pecado. E por isso que o versículo 6, João enfatiza que aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Vamos olhar aqui? O versículo 6 diz assim, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. Então, como que é a vida da pessoa que não foi adotada? Como que é a vida da pessoa que não é filha de Deus? Vamos abrir as Bíblias em Efésios 2. Vocês podem acompanhar comigo, por favor? Efésios 2. E a gente lê a partir do versículo 1. A vida desse que não é filho de Deus, ele vive assim. Estando vós mortos com vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e nos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Então aqui ele deixa claro como que é. E João nos mostra, quando a gente lê esse texto, que aquele que é filho de Deus, ele não vive desse jeito, como diz relato de Efésios 2. Ele odeia o pecado. O pecado é um acidente na vida dele.
E acidente a gente não sofre todo dia, né? Se está sofrendo acidente todo dia é porque tem algo errado. Então, ele nos mostra que aquele que nasceu de Deus realmente e é filho de Deus, ele não vive constantemente abraçado ao pecado. Meus queridos, esse texto é um texto muito rico, né? E agora eu gostaria de fazer algumas aplicações para a gente aplicar as nossas vidas, colocar em prática o que esse texto tão rico nos ensina. A primeira aplicação que eu quero fazer é que a doutrina da adoção, ela corrige o conceito que todos os homens são filhos de Deus. Quem já escutou isso? Quando você foi pregar para uma pessoa assim, e aí a pessoa fala assim, não, eu também sou filho de Deus. Né? Deus me criou, eu também sou filho de Deus. Né? A gente vê isso direto, né? Todo mundo afirma isso. E João nos mostra que essa filiação divina dos crentes nos fazem diferentes dos demais homens. Não são todos que são filhos de Deus. O apóstolo deixa isso muito claro, que nem todos os homens são filhos de Deus. E a coisa mais comum é a gente escutar isso, né? Então, o próprio João, quando vai escrever o seu evangelho, em João 1,12, vamos só acompanhar lá, por favor? É João capítulo 1, versículo 12 e 13. Esse é até um texto que eu tenho lido bastante no curso com o pessoal. João 1, versículo 12 e 13, o Evangelho de João, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. No nome de quem? De Cristo. Vamos para o 13. Os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, é da própria vontade de Deus, né? Que essa ação é feita pelo seu amor tão grande na eternidade, no qual o homem crê, deposita toda a sua fé em Cristo, e aí assim ele se torna filho de Deus. Então, nem todos são filhos de Deus, né? O que acontece geralmente é uma confusão entre graça comum e graça especial. E o que é isso? A graça comum é o amor que Deus tem por todas as suas criaturas. E essa graça, ela abrange toda a humanidade. Seja Deus fazendo o sol nascer todos os dias sobre todas as pessoas, dá chuva, dá alimento, faz o seu corpo funcionar. E essa é a graça comum. Mas a graça que transforma a pessoa em filho de Deus, ela é uma graça totalmente diferente, chamada de graça especial. Essa é a graça que traz vida, que traz conversão, que traz mudança de vida, mudança de mente. E essa é a graça que atinge, né, e torna aquela pessoa em filho de Deus. O pastor Neylon tem uma frase que eu acho muito interessante, ele já falou isso aqui várias vezes, né? Onde Cristo não é o Senhor, ele também não é Salvador. Ou seja, é necessário depositar a fé em Cristo para que se torne filho de Deus. Né? Em 1 João 3,10, João vai falar que aqueles que não têm a fé em Cristo, eles são filhos do diabo. Vocês podem conferir aí, 1 João 3,10. E existe realmente uma distinção, né? João faz uma divisão entre quem é criatura de Deus e filho de Deus, né? E é necessário confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador para ser transformado em filho de Deus. A segunda aplicação que a gente pode extrair desse texto é que a doutrina da adoção, ela distingue o amor divino do amor humano. E João já deixa isso claro logo no primeiro versículo, expondo tão grande é o amor de Deus, né? O amor humano, ele é muito egoísta. É um amor que sempre espera algo em troca, é um amor que quer um benefício, ele quer uma retribuição, mas o amor de Deus não é assim, ele é totalmente o oposto. Não é um amor egoísta. E Deus, ao nos amar, ele não ganha nada em troca. Ele nem precisava disso, né? Ele é autossuficiente. Aliás, ele oferece o seu filho como um sacrifício vivo, por nós ainda pecadores. E se esse amor que Deus, esse amor que está descrito nas Escrituras, esse amor tão grande de Deus, é um amor que nós precisamos. É um amor que ele concede esse amor com abundância aos pecadores que foram remidos pela cruz de Cristo. E graças a ele, esse amor não depende do nosso desempenho. E essa é a razão pelo qual ele nos adota. Não depende de nós, depende apenas dele. E para fixar essa aplicação, esses dias eu sigo um professor de teologia que eu gosto bastante, professor Antônio Neto.
um especialista nas línguas originais, e ele estava dizendo que ele tem um filho autista. Até mostrei isso para a Angélica, ele falando que estava com esse filho autista. O filho autista dele não queria parar de brincar, já estava na hora de dormir. E quando ele chegou próximo ao filho dele, esse filho deu uma cabeçada nele, no nariz dele. Porque ficou muito irritado quando ele disse que tinha que parar de brincar e ir dormir. E ele disse assim que o sangue desceu naquela hora. E ele ficou muito triste, foi para o chuveiro e começou a chorar bastante. Porque ele achou injusto a criança fazer aquilo com ele. Sendo que ele dá tanto amor para a criança e a criança retribuiu ele com a cabeçada. Mas ele falou que na mesma hora que ele começou a tomar o banho dele, o sangue foi estancando, ele pensou, e quantas vezes eu faço isso com Deus? Né? Porque Deus nos trata com amor tão grande e às vezes eu dou uma cabeçada nele. E isso me marcou bastante, sabe, quando eu li esse depoimento, porque é uma realidade. Talvez eu ou você demos uma cabeçada no Senhor hoje, mesmo tendo Ele demonstrado tanto amor diante de nós. Né? Então, Romanos 5,8 diz assim que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Então, esse é um amor muito grande, né? É um amor que nós carecemos. E a terceira aplicação e última aplicação é que a doutrina da adoção nos incentiva a imitar nosso Pai em nossa conduta. Sendo nós filhos de Deus, devemos imitar os passos do nosso Pai. E João, de maneira categórica, ele bate aqui nesse texto, né? Mostrando que aquele que é filho de Deus, ele vive de acordo com essa filiação, em santidade. Né? Não só João nas Escrituras mostra isso, mas todos os autores bíblicos evidenciam esse fato da necessidade de vivermos uma vida santa perante Deus. Em Efésios 5,1, escrito pelo apóstolo Paulo, ele diz que sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. 1 Pedro, o apóstolo Pedro escrevendo, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 14 a 16, ele diz assim, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos como eu sou santo. Então a gente vê isso estampado na Bíblia inteira, que nós devemos viver uma vida santa, assim como o nosso Pai é santo. E como é natural os filhos imitarem os pais, João tem essa mentalidade de que é natural também nós imitarmos o nosso Pai Celeste, em santidade, porque Ele é santo, nós vivemos uma vida também santa. A santidade é uma marca registrada daquele que é filho de Deus. Né? Então, que doutrina linda, meus irmãos. Concluindo aqui, né, é uma doutrina que nos dá um conforto muito grande, sabermos que nós podemos chamar o nosso Pai de paizinho, assim como diz Romanos, né? Abba Pai, paizinho. Né? Isso é uma intimidade muito grande, a gente saber que nós temos um Pai tão grande, eterno, tão poderoso, cuidando de nós o tempo todo. Né? Somos filhos de Deus porque o Pai nos amou, e amou de uma forma gigantesca. Né? O seu Filho foi enviado para que morresse por nós e pagasse uma conta que nós não conseguiríamos. Né? E por causa desse amor tão grande, um dia nós moraremos com Ele. Teremos nossa vida transformada. E do início ao fim da salvação, a gente percebe que a salvação é toda dada por Deus, através de um amor tão grande, expresso por nós. Né? Então, antes inimigos, agora filhos.